Tudo bem, pessoal? Então agora vamos começar a falar da técnica de voltametria. Voltametria de varredura linear, Linear Sweep Voltammetry e voltametria cíclica, Cyclic Voltammetry, tá? Vou manter as siglas aqui em inglês, tá? Ok? Esse tema, voltametria, vai ser distribuído em duas aulas, tá? Então vamos começar aqui. O que seria a técnica de voltametria? A voltametria cíclica, voltametria linear, esse nome mudou ao longo do tempo, tá? Na época do Randall do Cevic mesmo não tinha esse nome. Então, se você ler o trabalho do Randall do Cevic, você vai ver que chamava radioscópio catódico, umas coisas meio esquisitas assim, tá? Depois que deu esse nome, da década de 60 para cá, esse nome pegou legal, tá? Ok? Então, o que é a técnica em si? Essa técnica, então vamos lembrar, cronoperometria, nós aplicamos um degrau de potencial, medimos um transiente de corrente. Cronopotenciometria, a gente aplica um degrau de corrente e mede como é que o transiente de potencial evolui no tempo, né? E a voltametria cíclica? Voltametria linear, fala da linear primeiro. Voltametria linear, vamos aplicar uma rampa, tá? O potencial vai andar linear com o tempo, tá? A tangente de θ, tá? É a velocidade de varredura, certo? Em volts por segundo, ok? Então aplica-se essa perturbação linear, que vai começar num E inicial qualquer e terminar num E final qualquer, já dentro da janela de estabilidade do eletródo. E vai ter essa resposta aqui, ó, tá? Uma curva ascendência, uma ascendência, passa por um máximo e depois decai. Esse decaimento aqui é a expansão da camada difusional conforme previsto pela lei de Quadrant, tá? Ok? Por isso que eu pus T e E aqui, no caso da varredura linear, tá? Esse gráfico pode ser expresso em T e E, o perfil dele não muda, tá? O valor de máximo aqui, num dado tempo, né? Tempo de máximo é o potencial de pico, tá? E tem alguns valores relativos de potencial de pico sobre 2, tá? Potencial aqui é pico, tá? E de pico sobre 2. O potencial padrão, que é aproximadamente formal, né? Desculpa, o formal que é aproximadamente padrão, aqui bem perto do pico, e potencial de pico. Nós vamos falar em detalhes depois, tá? E agora, a voltametria cíclica, o que seria isso? A gente aplica a mesma rampa, só que essa rampa vai voltar decrescente, né? Com 99% do experimento, a rampa é simétrica, ou seja, a velocidade da ida é igual à da volta, e o potencial de fim é igual ao potencial de início. Okay? Esse lambda é o tempo onde se reverte a varredura. Então, você vai aumentando o potencial, por exemplo, a varredura anódica. Aqui nesse lambda, nesse tempo de 30 segundos, você volta e vai voltar para o volta potencial, a varredura catódica, tá? Ou vice-versa, você começar para a catódica e depois para a varredura anódica, tá? Qual que é a resposta na técnica de voltametria cíclica? É isso aqui, ó, esse transiente aqui, essa onda em função do tempo, ó. Tem a onda, né? Igual no caso aqui da voltametria linear, passa por o máximo, tem a expansão da camada difusional, passa pela corrente zero, aí tem a corrente valor negativo, que é de redução, certo? Então aqui nós temos a oxidação, tá? Da espécie eletroativa, e aqui a gente tem o que? A redução, ok? Então aqui nós temos o gráfico corrente em função do tempo. O que o equipamento faz? Como eu adiantei naquela aula que era o panorama geral das técnicas, o equipamento, como ele conhece a velocidade de varredura, né? Entre aspas, ele conhece, né? Ele tem que o potencial todo o tempo é o potencial inicial, né? Mais ou menos Nt, onde N é a velocidade de varredura, ou seja, mais ou menos por quê? Se você tiver positivo para a ida, negativo para a volta. Se você convencionar anódico e catódico, ou o inverso. Tem a ver com a conversão de corrente, já que eu vou falar depois. Então, com isso, ele junta, ele tira o tempo do eixo X e coloca no lugar potencial. E a gente tem esse gráfico que se vê muito nos livros, ok? A gente vai ver depois que tem a simetria dele, o estudo da simetria desse gráfico, que é importante, tá? A técnica de voltametria cíclica, ela não tem grande utilidade para fins analíticos, porque o limite de detecção não é, como se diz, lá essas coisas perto das teclas de pulso, né? A banda é larga, então a resolução da banda não é aquela localização do valor de pico, às vezes é difícil. Então a gente vai ver que a técnica de voltametria cíclica, ela tem muita utilidade para estudo de materiais, uma espécie de fingerprint, ou seja, impressão digital do material, verificar oxidação, redução, e estudo de mecanismos de reações, ok? Então ela tem muita utilidade no estudo de novos materiais, tá? Já para fins eletroanalíticos ela não é muito utilizada, não, tá ok? Bom,
Por que dá esse perfil aqui do voltammograma, por exemplo, tá? Voltammograma cíclico. Estou adiantando aqui por questão de didática, o resultado, só para chamar a atenção aqui, tá? Vamos imaginar aqui, uma varredura linear, só uma ida, sem um retorno. Então a gente vai passar pelos estados A, B, C, D e F. Presta atenção no detalhe, que às vezes a gente tem uma mania de pensar, né, por raciocínio lógico, né, que o potencial de pico, corrente de pico associada a ele, né, tem a ver com o exaurimento, ou seja, o consumo total da espécie eletroativa na interface. A gente vai ver aqui, ó, A é quando a concentração de bulk é igual da interface, está aqui no pé da curva, não tem controle de massa 1. B, teve um decréscimo, a concentração de superfície é menor. C, diminuiu mais ainda. D, a gente vê que o E e o F, que é onde exauriu, está além do pico. Então aqui em cima do pico, não é muito bem identificado qual que é o perfil. É um perfil muito próximo aqui, mas não é o perfil do 0 com 0, ou seja, onde teve 100% consumo da espécie eletroativa. Isso ocorre um pouco além do pico desse valor E. E depois no F, no G, estaria sempre em cima, ou seja, uma vez consumido tudo, não tem mais a que ser consumido, né? Então o E barra F aqui significa que o E e o F significa, partindo daqui, tudo o consumo total, ó. Essa parte que é o consumo total da espécie eletroativa, só resta expandir a camada difusional. Qual que é a característica da voltammetria cíclica? Como a gente tem um parâmetro dinâmico da velocidade de varredura, em varreduras lentas, a camada difusional ela expande, e você expande ela na ida e você dá uma contraída nela na volta. Então fica meio que um efeito sanfona, né? O pessoal às vezes fala, né? Agora, o que acontece se a velocidade da varredura for muito alta? Isso ocorre muito rápido, essa ida e volta. Então, a camada difusional que varia temporalmente, né, na estacionária, ela vai ter a relação inversa com a velocidade de varredura. Então, em altas velocidades de varredura, tem-se uma camada difusional muito estreita, o coeficiente de transporte de massa aumenta, então a corrente vai aumentar com a velocidade de varredura. Ok? Então, um detalhe importante da voltammetria cíclica, então vamos entender que isso aqui é um parâmetro que não é fixo, tá? Ele varia com o tempo, tá? Essa distância aqui, tem valores médios, tá? Uma questão que é muito pouco falada, se pegar um livro de trabalho antigo, o pessoal vai falar da ciclagem. O que é isso? A diferença do voltammograma número 1, o 3 e o 4 e o 5, por exemplo, você faz 5 ciclos. O que é isso? Na condição inicial, a hora que você começa a oxidar a espécie aqui, você tinha que a sua concentração de superfície era igual à concentração de bulk. Bom, a hora que você faz mais uma varredura, dependendo das condições de experimento, aí que você pegar para reduzir na varredura de volta, não é mais a concentração que estava no experimento do primeiro voltammograma. Então, você trabalha com concentrações inferiores. O pessoal descobriu o seguinte, ó, está muito bem escrito no artigo do Nicholson Shen, tá? De 1964. Ele descobriu o seguinte: se o potencial de lambda, que é o potencial de corte aqui, ó, e lambda, que corresponde ao tempo máximo, né, que é a hora que você reverte a varredura, tá? Ele for igual ao valor padrão, tá? Potencial padrão de meia onda aqui, né? Mas pelo menos 30 mV, ou seja, está deslocado ali, pelo menos 30 mV, então você vai ter que a varredura direta e reversa, elas vão representar um quase que espelhamento no eixo X. Por quê? Porque você vai ter que a composição que está dentro da misturação de oxi-head dentro da camada difusional, ela vai representar a concentração de bulk de uma espécie, ok? Vai ter uma homogeneação, um equilíbrio entre a razão oxi-head devido a isso. Se isso aqui não for atendido, aí não vai ter essa questão. Então é por isso que é interessante você fazer por mais aqueles 50 mV, sempre que possível 60 mV, e tentar reduzir o voltammograma de forma que a corrente de pico seja anódica, seja igual a catódica, para você garantir que o que foi oxidado está sendo totalmente reduzido quantitativamente. Ok? Então o E lambda não é qualquer valor, ele tem um valor mínimo. Não pode ser menor do que isso, porque senão não vai ter essa misturação na camada difusional. A composição da camada difusional inteira da razão oxi-head vai ser variante a cada ciclo. E não pode ser muito maior, porque senão nós vamos estar aqui muito na frente, vai ter a convecção natural, ok? Aí, a hora que você fizer na volta, não vai ter mais, vai ter a misturação natural que vai atrapalhar todo o experimento. Não vai coletar na varredura de volta aquela espécie que foi oxidada na ida, ou vice-versa. Então tem que tomar cuidado, valor muito próximo do pico aqui, para se parar o experimento, o lambda de corte vai dar problema por causa disso aqui.
e se for muito para frente, pela convecção natural, ok? Bom, vamos começar então. Sistema reversível Nernstiano. O que é isso? São aqueles sistemas de cinética, de transferência eletrônica, né? Ou, né, falando em termos de equação de Bottle-Levan, a constante cinética heterogênea tem um valor muito alto, comparado com o coeficiente de transporte de massa. E aí o que acontece? Em cada instante, na superfície do eletrodo, a espécie oxy-red está no equilíbrio verdadeiro, que pode ser descrito pela equação de inércia, para qualquer valor de potencial. Então, para qualquer valor de potencial aqui, se o sistema é inerciano, tem um equilíbrio verdadeiro entre o oxy e o red, ok? Então, vamos pegar esse protótipo aqui, a reação simples, sem complicação cinética, né? Oxy sendo reduzido para red, tá? Onde o oxy estrela, ou seja, algo que foi colocado inicialmente, por exemplo, 10 milimolar de ferril, ferrocianeto, hexamino-tênio, por exemplo, reação de esfera externa. Aqui tem o eletrodo de suporte, tá? Aquela razão de 100 para 1, tá? Então aqui, ó, 1 para 100, tá? Para garantir que a corrente difusional é totalmente controlada, praticamente pelo menos 99% controlada por difusão e não por migração. Lembra da aula sobre eletrólitos, hein? Então, aqui na botometria, já que é inerciana, vamos escrever a equação de inércia dessa forma, quando nós já fizemos na aula de cronoamperometria, né? E aqui vai definir o F, esse F minúsculo, como sendo o F maiúsculo, que é a equação de falha, sobre RT. Só para criar uma notação mais compacta, tá? Okay? Lembra que eu falei que nas aulas, aquela dedução de cronoamperometria da equação de Cottrell, usando Laplace, era importante, que ela é o protótipo para a gente esticar a dedução por outras técnicas? Pois é, então, quem não viu aquela aula sobre Cottrell, na verdade todas as 3 aulas sobre cronoamperometria e cronopotenciometria, assistam elas, porque é lá que eu explico como é que chega nessas equações aqui, ok? Que até aqui elas são técnicas independentes, ou seja, vai servir para qualquer problema de difusão. Então não vou ficar repetindo isso, tá? Ok? Então quem viu a aula sabe que se a espécie sendo oxidada, vai aparecer a espécie estrela aqui, um coeficiente a ser determinado, no plano de Laplace, né? O S aqui da transformada de Laplace, exponencial de menos S sobre D0 x. E já fazendo o jogo lá que a gente fez, substituiu, a gente representa o AS, aqui era o BS. E a gente descobre que o que é o BS? Ele é o AS vezes o XI com sinal negativo, ok? Então a gente já tem aqui isso aqui, então na hora que faz, vocês vão ver lá no caderno sobre cronoamperometria. Isso aqui é o nosso BS, a gente descobre essa identidade aqui, tá? E define esse parâmetro aqui para também criar uma notação compacta. Até que eu falei que em vários casos isso aqui é um preciosismo, porque a raiz D0 sobre DR vai dar 1. Em alguns casos, 0,99 é 1,01, muito próximo de 1, tá? Então, para alguns casos, é preciosismo, tá? Porque agora, se for para medir algum estudo muito preciso de cinética, de parâmetro termodinâmico, aí já precisa disso, tá? Ok? Bom, como é que se evita, então, a equação de Reynolds-Sevig? Já adianto que o pessoal fala a equação de Reynolds-Sevig, mas não é a mesma coisa. Por que acontece? O Reynolds, ele trabalhou só com a voltametria de varredura linear, o Linear Sweep Flow Temperature, o LSV, tá? Ele não estudou o processo cíclico. Quem estudou o processo cíclico foi o Sevig, ok? O Reynolds usou um método gráfico de integração para obter o valor numérico ali da equação que a gente vai ver. O Sevig usou a transformada de Laplace e outros métodos usando a função Volterra, no caso particular desta a função de Abel, tá? Não vou entrar em detalhe, tá? Ok? Então, não é a mesma coisa que eles fizeram, não, tá? Obviamente a equação final vai ser a mesma, mas ele estudou varredura linear, outros varredura cíclica, tá? E métodos por método matemático diferente. Então, vamos ver o seguinte, qual que é a corrente transformada, tá? Vai ser o NFA, ou seja, número de elétrons, Faraday, área do eletrodo, coeficiente de fusão, da espécie sendo oxidada da esquerda para a direita, né? A derivada dessa espécie com a posição em cima do eletrodo, ou seja, esse x igual a zero, lembra que ele é equivalente ao nosso outer Helmholtz plane, tá? Que é a camada externa de Helmholtz, tá? Que a gente chama de zero aí, é aquela linha imaginária deslocada mais ou menos no nanômetro à direita do eletrodo, tá? Ao lado do eletrodo, aliás, do plano do metal, tá? Que a gente chama de outer Helmholtz plane, certo? Bom, esse aqui eu adotei a nomenclatura do Bard, Faulkner e White, e eles trabalham eles fazem o exemplo de redução. Então, eu pus aqui, ó, a convenção aqui é catódica, tá? Estamos fazendo um exercício de onde está fazendo a redução, matematizando para uma redução. Qual é a diferença? Só muda o sinal, tá? Parece menos aqui, tá? Essa é tudo igual, porque não faz sentido, né? Convenção,
Só muda sinal. Bom, substituindo a 3 na 5 e fazendo a derivada, nós vamos ter então que o AS, ou seja, esse parâmetro, essa constante de integração no plano da Laplace, ser menos IS, NFA, raiz, coisa de fusão, raiz de S, certo? E, colocando x igual a zero, para ter a condição que a derivada aqui pede, tá? Ok? Aí vai ter essa expressão aqui, ó, que é a concentração do OX, vai ser a concentração do OX no início do experimento, né, de bulk, dividido por S menos o I, transformado em NFA, essa raiz aí, é a raiz do S. Aqui é o seguinte, usando o Bard tenta seguir mais do que o Cevic fez, tá? Ok? E o que acontece? Na verdade, o que aconteceu na década de 50 do século passado foi o seguinte, teve o que se chamou redescobrimento das equações de Leonard-Cevic. Quem fez isso primeiro? Matsuda Ayabe, os japoneses. Eles publicaram, numa revista alemã, um punhado de métodos robustos numéricos para recalcular, fazer uma dedução alternativa, obviamente chegando na mesma equação, mudando apenas o parâmetro de ajuste lá, que é o parâmetro numérico, né? Tem um valor fracionário, usando técnicas diferentes, tá? Ok? Métodos mais precisos e por aí vai. Não é que a matemática foi evoluindo naquela época, tá? Isso foi na década de 50, lembrando que esse trabalho aqui é de 1947, vendo você viu. E na década de 60, o Nicholson e Shen trabalharam em cima ainda do que o Matsuda Ayabe fizeram, estendendo mais para a voltametria cíclica e publicaram um artigo muito famoso que trata os casos de mecanismos acoplados à reação redox, tá? Ok? Então eles refinaram o que os japoneses fizeram, o que o Leonard-Cevic fizeram e publicaram esse artigo. Tá? Então é por isso que ao longo da história a coisa vai mudando um pouco o jeito de escrever as equações, embora elas tenham o mesmo significado. Né? Ok? Então, essa lógica aqui, que tem a ver muito com o que Nicholson e Shen fizeram, é o seguinte, eles têm que usar, nós vamos ter uma questão do teorema da convolução. O que é isso? No apêndice matemático do Southampton Electrochemistry Group, o livro que eu recomendei na aula que eu falei da emenda do curso, ele tem um apêndice matemático onde ele mostra o que seria, resolvendo um exemplo, a questão do teorema da convolução. De forma breve é o seguinte, quando você tem multiplicações entre transformadas e você não tem aquela transformada tabelada, você tenta aplicar o teorema da convolução para obter o que seria a transformada daquela multiplicação, tá? Então, esse termo aqui, essa estrela, não significa multiplicação, tá? Significa a convolução. O que é a convolução? Se você tem a transformada Laplace do produto de duas funções, f de s, g de s, ou seja, de transformadas, por esse teorema você tem que uma função p menos tal, onde tal aqui é a variável morta, tá? A variável que se chama de dummy variable, tá? Ok? Assim, então. Em português a gente chama de variável morta, aquela que depois que você integra ela desaparece, tá? Isso aqui ele vai fazer uma espécie de deslocamento em cima. E onde, de forma bem breve, é o seguinte, se você tem a função gera esse gráfico aqui, gera a função, ela vai sobrepor essa parte que sobrepõe entre as duas funções, que deslocou esse t menos tal aqui, é a convolução. De forma geométrica é isso, em alguns livros isso é muito bem explicado, tá? Mas no livro lá do Southampton Electrochemistry Group tem um exemplo disso. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, que a gente vai ver que dedução matemática aqui não é importante, porque não vai chegar na solução analítica, vai ser método numérico, tá? Ok? Bom, fazendo isso, o teorema da convolução chega nessa expressão transformada aqui, tá? Ok? A gente vai ter essa integral aqui, ó. Certo? Aí começa-se a trabalhar a função para chegar no método que se aplica o cálculo numérico. Ou seja, a primeira coisa que se faz é definir esse f de tal como sendo a corrente, né, em função de tal, NFA. Aí tem-se a expressão para a corrente, para a concentração da espécie oxidada e espécie reduzida, tá? Lembrando que aqui não aparece, porque a espécie reduzida não tem o CR estrela aqui, porque ela não estava no início do experimento. Estava no início do experimento, aqui na condição experimental que a gente fez aqui, ó, só a espécie oxidada está bem inicialmente colocada, a espécie reduzida era zero. Então ela não aparece aqui, tá? Ok? Essas equações aqui, equação 9 e 10, elas são gerais para qualquer problema de DLSI, a sigla de difusão linear semi-infinita, ok? Então, essas equações são genéricas para qualquer técnica, cronometria, cronopotensiometria, voltametria, qualquer técnica. Porque até aqui a dedução é geral, ok? Desde que, obviamente, nesse caso aqui, não estava colocado no início a espécie reduzida, né?
Para esse caso, você não coloca uma das espécies, só coloca uma. Ela é geral, vai ter esse jeitão aqui a equação, tá? Okay? Ela também não faz nenhuma alusão a parâmetro cinético, independe de cinético e independe de técnico, como eu já falei. Então é geral essas equações aqui, tá? Daqui para frente, que é coisa que a voltametria entra. Onde? Quando eu coloco a função rampa de perturbação. Se ela for uma rampa só de ida, né, vai ser a varredura linear. Se ela tiver ida e volta, vai ser a varredura cíclica, ok? Tá. Então, nesse caso, como eu peguei o exemplo do Bars, tá? Vai ser a varredura catódica, tá? Exemplo de LSV, tá? Por isso que tem um negativo aqui. Então, na varredura catódica é negativo e na varredura anótica é positivo, ok? Bom, primeira coisa que se aplica como condição de fronteira, que obedece a equação de inércia, pelo motivo que eu já falei aqui atrás, tá? E eu defini a equação de inércia dessa forma aqui, ó, ok? Lembra que na aula de cronometria fez algo parecido, tá? Assista a aula de cronometria. Onde vai ser o θi exponencial de menos ρt, tá? Ok? Onde o θi é exponencial de NF EI menos A0. Isso aqui é a equação de inércia invertida. Nós estamos colocando a concentração em função do potencial, em vez do potencial em função da concentração. Tá? Por que eu estou usando a concentração aqui? Nós estamos falando de coisa de 1 milimolar, então nós estamos assumindo que o coeficiente de atividade é muito próximo de 1, tá? Então nós não vamos falar de atividade aqui não, tá? Ok? E essa função S de t é o exponencial de menos ρt, tá? Ou seja, se t é segundo, o ρ é a unidade de Hertz, né? Que segundo é menos 1. E esse ρ vai aparecer durante todo o tratamento matemático, ele é o número de elétrons, o F, que é o F sobre RT, né? Vezes níquel e velocidade de varredura. Então a dinâmica do processo da voltametria cíclica, ela está escondida agora com essa definição dentro do parâmetro ρ, ok? Então vamos ver aqui. Ó, na equação 9 e 10, substituindo a 12, vai ter essa expressão aqui, ó. À esquerda nós temos, de acordo com a convolução, isso aqui, e nós temos essa resposta aqui, tá? Ok? Nenhuma dessas deduções são triviais, tá? Nenhuma dessas deduções são triviais. Por isso que nessa aula aqui não estou destrinchando, estou só colocando, tá? Ok? Qualquer um que leu o artigo do Nicholas Suchen, ou o artigo original do Randall Sevic, o livro do Guiraud, sabe que isso aqui é matemática bem complicada. Até no livro do Transient Techniques in Electrochemistry do Digby MacDonald, a gente vê que a coisa é bem complicada. Então não faz sentido ficar explorando certas coisas aqui não, tá? Vou seguindo o que está no Bart Faulkner White, tá? E colocando aqui, explicando os detalhes que eu acho que é importante, tá? Chega na equação 14. A questão é o seguinte, aí chegando na equação 14, a coisa para. Por quê? Essa equação aqui não existe solução analítica. Então você não consegue integrar ela e ter uma função. Vai ter que trabalhar com a própria integral. Isso chama problema de equação integral. Ok? Então, quando ele fala de solução analítica, é exata, aquela que se integra e dá um valor único. Né? Vai ver que tem que se usar método numérico por aproximação. Pode aproximar não só por método numérico, por séries também, soluções por séries. Se você achar uma série que representa bem seu sistema que converge, né? Rápido, vamos dizer, ou num valor aceitável, numa velocidade aceitável, tá? Então vamos só fazer o seguinte. Aqui que eu vou apresentar aqui para baixo é como se prepara as equações para o método numérico, tá? Ok? Ou seja, algumas substituições convenientes, tá? O que vai fazer? Multiplica o ρt dos dois lados, então vamos ter que o ρt vai ser NF EI menos E, tá? A função de tal vai ser igual a um G de ρt, onde Z é ρt, ou fazendo divisão que tal é Z sobre ρ. Então, diferenciando d tal vai ser dz sobre ρ, tá? Então, se o z igual a zero em t igual a zero, vai ter que z é igual a ρt para t igual a tal. Isso aqui é para progredir na análise numérica, porque senão não fica legal, porque análise numérica é muito mais fácil fazer se você definir funções adimensionais, ok? Então nós vamos trabalhar com o que chama de corrente adimensional, tá? Que a gente vai ver depois, tá? Aí você chega nessa expressão aqui, ó, tá? Ok? Com isso a gente consegue reescrever a equação 14, tá? Como é que vai ficar a equação 14? Que é a equação tradicional que sai após fazer a convolução e colocar a condição de contorno atrelada à velocidade de varredura. Então está tudo incorporado aqui, ó, a questão da velocidade de varredura, a questão do ser nernestiano e a questão de ter aplicado o teorema da convolução, tá? Vai chegar nessa expressão aqui, reescrevendo ela, nós temos essa expressão aqui, ó. Aí truque matemático, divide essa equação, né, dos dois lados, numerador e denominador, aliás, por concentração inicial estrela, né, π e raiz de π d zero. Vai ter essa expressão aqui, ó, ok? Essa equação aqui já está explicada também no livro do Guiraud, tá? Como é que chega nela, tá? E essa função
nós podemos agora expressar, em vez de xi z, xi rho t. Aí tem, nessa forma aqui, a expressão aqui, onde vai aparecer aqui à direita, a nossa corrente adimensional. Ok? Então nós vamos ter uma corrente adimensional definida por essa função, que vai ser igual, então, a essa função aqui, ó. Ok? Que é a função tabelada. Como é que se faz isso? Tá? Tem vários métodos, tá? Vou até colocar uma série numérica aqui depois, na segunda parte dessa aula. O que se faz de discretizacionamentos finitos, você lê o livro do Guiraud, você faz a partição em grade da interface do eletrodo, um sistema bidimensional. E quanto mais você particionar essa função, discretizar ela, de discretizacionamentos finitos, mais preciso você vai ter. A minha precisão absoluta nunca vai ter, porque teria que ser um número infinito. Ninguém vai fazer número infinito de partições, né? Ok? Então, o que interessa para nós é isso aqui, ó. Para qualquer valor dessa função do S que eu vou ter, que incorpora o potencial, nós vamos ter um QC de ρ t para poder ser obtido mediante da solução da equação integral. Então, isso aqui é o que chama de equação integral. Eu tenho que a direita dela é igual a uma integral que não tem solução analítica. Eu tenho que arrumar algum método de representar essa equação aqui, ó, tá? Que a esquerda seja igual à direita, variando o parâmetro S, ok? Então, isso que se faz, tá? Aí vai ser por discretização de elementos finitos, por substituição por série, fazer manipulações algébricas, depois fazendo a parte computacional, tá? Ok? Fazendo isso, então, a gente vai ter então a equação 19, né? Onde nós vamos ter aqui a corrente NFA, concentração de estrela, a espécie foi colocada inicialmente, raiz de π d0 ρ, lembrando que o ρ agora incorpora a nossa varredura. Então o parâmetro dinâmico está aqui dentro do ρ. E lembrando que o ρ, aqui que está a complicação, porque que não tem solução analítica essa equação. O ρ aparece tanto do lado de fora, ou seja, fora da função QC, como dentro da função QC a ser descoberta, né? De acordo com a equação integral que define ela, né? Que essa está explícita agora nessa forma aqui, ok? Como é que ela aparece aqui explicitamente na equação 17, né? Ok? Então o que acontece? Quais são os métodos mais usados para resolver esse tipo de problema? Método numérico, método de estacionamentos finitos, soluções por série, descobrir uma série que representa aquela integral ali, e estimativa numérica da integral, que não é a mesma coisa que esse método numérico aqui. Onde que está legal de aprender? Tem dois livros que eu gosto muito, é o livro do professor Dieter Britz, Digital Simulation Electrochemistry, já é para quem fez cálculo numérico e está no estágio mais avançado. E tem um livro muito legal, que trabalha com a voltametria cíclica em si, que é o livro do professor Richard Compton, né? Compton, que é um livro sobre simulação de voltametria. Ele explica direitinho como é que faz a questão de montar as equações, para estudar para vários casos, tá? Inclusive esse caso que a gente está falando aqui é o caso trivial da voltametria cíclica, porque não tem cinética envolvida. A matemática vai complicando, assim, no ponto de vista numérico, é quando a gente coloca etapas, mecanismos na reação, ok? Então, para recomendar para quem não fez um curso de cálculo numérico, ou esteja disposto a fazer como uma disciplina optativa, e esse livro aqui, ensina a usar o Excel, é muito legal, porque o Excel tem umas ferramentas importantes, como no caso do Solver, que dá para programar no Excel para resolver muitos problemas, tá? Muitas pessoas usam só uma planilha simples, né? No Excel tem um mundo de recursos que dá para resolver vários problemas. Então, tem muita gente que resolve problemas só usando o Excel, tá? E esse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, que é o livro do Chapra Caneio, tá? Numerical Methods for Engineers, tá? Ele é o mais didático que eu acho, tá? Então, para quem não fez cálculo numérico e quer fazer um autoaprendizado, esse livro aqui vai explicar tudo, tá? Inclusive vai falar de aplicações do MATLAB, no Excel, que é como é que esse método simplex, tudo tá aqui, explicar como resolve a equação diferencial e como é que faz a problematização, tá? Ok? Então, feito isso, eu vou mostrar só o resultado então, da equação 17 de acordo com o que está no artigo do Nicholas O'Shea, tá? Então, o que é o resultado de uma equação integral? Vai ser os valores. Ao fizer a simulação numérica, o computador vai apresentar valores da função xi rho t, ou quando coloca a raiz de π multiplicando só por facilidade matemática, tá? Raiz de π vezes ρ t em função do valor que você colocou ρ t. Então vai colocar o valor aqui, ó, tá? Do ρ t e vai ter até buscar a identidade. Então ele vai fazer interação numérica até que a esquerda seja, por exemplo, 99% ou 99,9% igual à direita, fazendo o que chama de gradiamento dessa integral aqui.
ok? E aí depende da precisão que tem. Hoje em dia o computador é bem rápido, na década de 60 não era tanto, né? Então por isso que com o tempo o valor numérico foi mudando, mas ele já estacionou, a gente vai ver que depois que o valor do pico vai ser 0,4463, tá? Porque se pegar o artigo do Randles não é isso, é um valor um pouco menor que isso, né? Que ele fez na mão, a integração gráfica, tá? Ok? A mão, né, na verdade. Então, lembrando também que o ln dessa função aqui é psi, que é a raiz entre os coeficientes de fusão, θi, que esconde a questão da reversibilidade, e essa função S de ρt é igual a NFE menos meio, tá? Ok? Essa aqui é para criar o eixo X na simulação, tá? Então, como é que se expressa o gráfico, o voltammograma, o jeitão do voltammograma? O jeitão do voltammograma, então, ele é totalmente ditado por essa expressão aqui, ó. Esse fator aqui, ó, que nos interessa muito por isso prático, mas ele não dita o perfil do voltammograma. O perfil do voltammograma é ditado pela função a ser determinada numericamente psi de ρt. Esse Qi quadrado, na verdade, é o Qi, né? Que usando o Qi quadrado ele está de Qi de ρt, tá? Então, quando simula, vai ter o eixo Y, que é um valor adimensional, né? Esse negativo aqui não é negativo, lembra? O menos entre parênteses significa que o eixo aqui é dimensional, tá? E o eixo X tem dimensão de milivolts, tá? Nas simulações que eles fazem, tá? Então o perfil da curva reversível é isso, ó. Ela ascende, passa por um máximo e decai, né? No ponto de máximo, então o potencial de pico atrelado a um corrente de pico, tá? No potencial de meia onda, que presta atenção no detalhe aqui, quando se tem aquele experimento na polografia, tá? Do turbogateador de mercúrio, que estaciona, não tem esse decaimento, a gente tem aqui, onde a corrente é metade, a gente pega aqui, né? A corrente é limite. Aqui é o limite sobre 2, né? O IL, que é IL sobre 2. Você projeta aqui o potencial de meia onda. Aqui, ele vai representar esse valor aqui, de ponto de vista termodinâmico, mas ele não vai estar na metade da onda, ele está um pouco para cima, tá? Ok? Então eu falo de meia onda que corresponde a esse caso aqui, tá? Ok? Aqui o que vai corresponder é o E de pico sobre 2, que é outro parâmetro, tá? O E de pico, sim. Aí o E de pico sobre 2, esse parâmetro tá aqui. Então esse parâmetro aqui tem significado, tem conexão com potencial de equilíbrio, tem conexão com ele, é muito próximo dele, né? Se você depende do coeficiente de atividade em razão da espécie oxidada reduzida, do coeficiente de fusão, e aqui o EP sobre 2, certo? Então, esse valor aqui, ó, ele está muito próximo, tá? Quase que no meio valor entre o E de pico sobre 2 e o valor do E de pico. A gente vai ver isso depois com detalhe, tá? Então, como mostrei só a ida, então, isso aqui é uma simulação de Linear Sweep Voltammetry, tá? Igual está no artigo, por exemplo, do Randles, né? Ok? Bom, a hora que se faz a derivada dessa função igual a zero, tem esse valor de máximo, né? Então, o valor de máximo desse eixo aqui é 0,4463. Como eu já falei, na aulas passadas, adiantei na verdade, né? Toda vez que a gente tem uma equação que saiu resolvendo um problema físico, né? Que esse número não tem a ver com razão entre grandezas fundamentais, constantes fundamentais da física, é porque usou-se o método numérico, tá? Ok? Então a gente tem então aqui, aí substituindo nessa expressão aqui, o valor, né, de massa, nós temos então aqui a corrente de pico. Presta atenção, essa não é a corrente do voltammograma, agora nós particularizamos. Essa expressão aqui vale para o voltammograma inteiro. Agora, quando coloco o 0,4463 aqui, só vale para o pico. Já vi muitos erros disso em pseudocapacitor. O pessoal faz um erro que eu vou falar depois sobre isso, tá? Então fica 0,4463, raiz quadrada de F ao cubo sobre RT, 3 meios do número de elétrons, área, raiz do coeficiente de fusão, concentração de Boole e raiz da velocidade de varredura. Ou seja, o I de pico escalona linearmente com a concentração e com a raiz da velocidade de varredura. Tá? Essa é a equação do Randles Sebic 1947. Lembrando que o Randles trabalhou só com a varredura linear e que o Sebic trabalhou de fato com a voltammetria cíclica. Ok? O que muda da equação para outra que eles deduziram é, obviamente, esse valor aqui, ó, que ele não bate todas as casas decimais. Um obteve com aproximação diferente do outro. Tá? Ok? Esse é o primeiro parâmetro importante. Segundo, o potencial de pico menos o potencial de pico sobre 2, ele é igual a 57 milivolts. A gente arredonda isso às vezes para 60, porque 3 milivolts é muito difícil de falar que numa banda larga você sabe que tem uma resolução de 3 milivolts, né? Então 57 milivolts é 25 graus Celsius, lembrando que depende do potencial, né? Então o que é equação, o que é uma reação reversível? Uma reação cuja
corrente de pico segue a escalando com a raiz, né, da velocidade de varredura, e que a diferença do E de pico não é O, é E, tá? Menos o potencial de pico sobre 2,57 mV sobre ele. Porque a gente vai ver que o caso irreversível também escalona com a velocidade de varredura. Só que não dá a diferença de pico, E de pico menos E de pico sobre 2 diferente desse valor aqui. Ok? O que é o geral então? O E de pico, no caso reversível, ele não depende da velocidade de varredura. Ele vai aumentando o valor sem deslocar o potencial do pico. Então, se o pico está em 0,6 volts, ele vai aumentando a corrente dele com aumento da velocidade de varredura, mas o pico vai estar sempre naquela posição. O I de pico escalona com a raiz da velocidade de varredura, tá? E tem o que chama de função corrente. O que é isso? Você quer ver se o seu voltammograma... eu fiz um voltammograma de 100 mV por segundo, fiz 200 mV por segundo, 400 mV por segundo, quero ver se ele está se mantendo reversível. Como é que você faz? Você tem que sobrepor todos os voltammogramas e eles serem idênticos. Como é que você pode sobrepor isso? É só você pegar a corrente de pico e normalizar por raiz de Mi, concentração. Aí se esses dados der uma constante, você tem um bom critério que seu sistema é reversível. Ok? Então, essa aqui é o tratamento básico para chegar na equação do Reynolds-Savic. Eu vou falar um pouco agora, antes de continuar para os outros casos, do que acontece no mundo real. Nós falamos com a camada elétrica aqui? Não falamos. É o mesmo caso da cronometrometria. Então a gente coloca a posteriori o efeito com a camada elétrica. Tá? Então, o que é? Vamos lembrar do circuito canônico de Reynolds-Hertzsprung, né? Nós temos aqui resistência não compensada da solução, tá? O ramo capacitivo que fica em paralelo com a impedância faradaica. A gente vai ver depois o que é isso, que é a resistência de carga. Então, só para lembrar, o ZF ele é a resistência de transferência de carga, tá? Em série com a resistência do transporte de massa, tá? A gente vai ver isso depois, tá? Ok? Em sistemas reversíveis, esse é muito maior que esse, o controle é para o transporte de massa, tá? Bom, presta atenção no detalhe. No pico, a corrente total, no pico do voltammograma, então nessa ponta aqui, tá? Só no pico. Ela vai ser a corrente capacitiva no pico, mas a corrente faradaica no pico. Vamos lembrar que a capacitância genérica que depende do potencial, ela é dQ sobre dE, e que a velocidade de varredura é dE sobre dt. Então a gente tem que a capacitância em função potencial vai ser dQ sobre Ni dt, que vai ser o quê? Igual a corrente, né? Que é dQ sobre dt, né? A corrente, né? Então a gente vai ter que a corrente sobre Ni. Presta atenção, aí a gente multiplica o cruzado aqui, vai ter que a corrente capacitiva vai ser igual a capacitância vezes Ni, só que no pico. Essa equação aqui, ela é potencial dependente, então estamos falando para o valor de pico, tá? Ok? E aí o professor Conway propôs uma coisa que o pessoal do supercapacitor, que trabalha com pseudocapacitor, na verdade, que tem óxidos metálicos, tem outros materiais que sofrem oxidação e redução, trabalha errado. Presta atenção, o professor Conway falou o seguinte, ó, nós podemos pegar a corrente total e separar ela, então, um dos dois componentes, né, na parte capacitiva, de pico, mas isso aqui é a constante de Reynolds-Savic, tá? Para não ficar escrevendo essa parte toda aqui, ó, ok? Essa parte toda que eu estou chamando de constante RS, tá? Ok? Então, isso aqui tudo eu estou chamando de constante RS, tá? Tá aqui. Que não dá dos experimentos, isso é uma constante, tá? Vezes raiz de Ni. Bom, você pode dividir ambos os lados da equação por raiz de Ni. Aí vai ficar distinta a equação aqui, ó, que o I total mensurado, que envolve a parte capacitiva mais a faradaica, normalizado pela raiz da velocidade de varredura, vai ser igual a constante de Reynolds-Savic, mais a capacitância no pico, vezes a raiz da velocidade de varredura. Então, se fizer um gráfico de raiz de Ni versus o I total de pico sobre raiz de Ni, vai dar uma reta que não passa pela origem, né? A inclinação aqui, o θ, vai fornecer a capacitância de uma camada elétrica e o extrapolado aqui no eixo Y vai dar o KRS. Ok? Tudo bem. Já aplicamos essa equação no nosso laboratório aqui, até inclusive nesse curso que os alunos fazem os experimentos, né? Funciona muito bem, usando, por exemplo, eletrodo de carbono e vidro. Qual que é o problema? O pessoal, na área de supercapacitor, aplica essa equação para o voltammograma inteiro. E aí que está o erro. Aí eles pegam um voltammograma aqui, ó, por exemplo, que tem material de rutênios, alguma coisa assim,
Pega todos os pontos do voltammograma, vai no origin, um spreadsheet qualquer, um programa qualquer, divide por raiz unitária varredura todos os pontos de corrente e grafica algo tipo assim, ó. E faz um gráfico desse estilo aqui, ó. Falando que essa aqui é a contribuição capacitiva e que essa aqui é a contribuição faradaica, que desacoplou as duas. Tá errado. Tá errado. Aqui está mostrando, para cada valor de potencial, essa função aqui psi, ela é única. Então, essa inclinação dessa curva aqui, ela tem infinitos slopes. Então, você não pode aplicar essa curva aqui, ó, essa meta-regressão, assumindo que essa corrente aqui é de Randall-Sevic, no processo fusional, fora da corrente de pico. Aí está errado. Como tem erros compensatórios, e vai somar duas coisas para dar o 100%, que é a corrente total, consegue-se construir um gráfico assim. Só que não tem significado algum. Ok? Esse é o famoso método de Dunn et al., que o pessoal faz errado. Então não confundir com o professor Brian Conner propôs. Ele propôs, mas nem ele mesmo fez esse experimento. O experimento foi nosso laboratório aqui também, para representar. E os autores já viram também esse erro, tá? Do Dunn et al., foi só nós não, tá? E o Dunn et al., que é um artigo altamente citado, mais citado do Conner muitas vezes, e que tem esse erro grosseiro aqui, de aplicar o desdobramento de Randall-Sevic, que é a equação que vale para o pico, para todo o voltammograma, assumindo que o coeficiente linear não mudaria, ok? Então nós vamos continuar essa aula. Então pessoal, vamos continuar aqui a aula de voltammetria, né? Só para ter noção da sofisticação matemática que alguns autores usaram para tentar simular o voltammograma, para no caso reversível, que é o mais trivial de todos, né? Eu coloquei aqui do Keith Oldham, está na Journal of Analytical Chemistry, volume 105, ano 1979, página 373 a 375. Ele demonstrou que essa equação aqui, ó, pode botar o óleo de Excel e simular. Para ver. Simula o voltammograma de Randall-Sevic. Qual a função? Raiz de π, vezes a função psi de x, é L mais mx menos nx ao quadrado, mais raiz de π sobre 2, somatório de K1 até infinito dessa função aqui. Onde? Eu pus aproximado aqui, porque eu não copiei todos os decimais que ele colocou. Ele colocou até 6 decimais. Aí são constantes, o x é o NF menos E, 0. E o B é o contador da série, que é 2K menos 1 vezes π. Isso aqui simula o voltammograma. Só para você ter noção, então, como é que chegou o grau de sofisticação na voltammetria cíclica. Tá? Lembrando que o caso reversível não é trivial de todos, hein? Então, tem casos e casos envolvendo reação química acoplada, caso quase reversível, que a matemática fica muito, mas muito complicada. Bom, isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? Bom, o caso A2 é a voltammetria cíclica, então, lembrando que no quadro passado, na lousa que eu apaguei, a gente falou sobre a voltammetria de varredura linear, né? Que é o caso de Matsudaya. A gente viu, né? Desculpa, que depois Matsudaya estudou, que na verdade o Randall estudou primeiro, né? Ok? Agora vamos falar da voltammetria cíclica, né? Que foi o Sevic que estudou primeiro, depois bem mais para frente, Nichols e Shen redescobriram, vamos dizer, a técnica, usando mais refinamento. Bom, o perfil dos voltammogramas cíclicos, ou seja, dos CVIs, ele depende do E de lambda, mesma história no outro caso, também dependia no caso da voltammetria linear, né? Se o potencial de corte, o E lambda, for menor que de pico, mais 35 mV dividido pelo número de elétrons. Tá? Aí dá aquele problema que eu falei, não tem homogeneização da camada difusional e cada voltammograma vai dar uma resposta diferente. Ok? Bom, sistemas reversíveis. Bom, reversível significa que não tem informação cinética, tá? Controle simplesmente difusional. Então, quais são os critérios para analisar a reversibilidade no voltammograma cíclico? O I de pico anódico sobre o catódico, é o inverso, né? Tanto faz, tem que ser muito próximo de 1, 0,99, 1,01, muito próximo de 1. O delta E de pico anódico menos catódico, tem que ser muito próximo de 59 mV. A gente arredonda isso aqui para 60 mV na maioria das vezes. Isso a 25 graus Celsius está dividido pelo número de elétrons. Reação de um elétron, a função do ferro e ferro. Tá?
ok? E para que, já que não tem informação cinética, qual que é o uso prático disso? Primeiro a gente tem um uso didático, né, para demonstrar que a equação funciona, por aí vai. Mas na prática é o seguinte, ó. Na equação, lembrando a equação do Lensman-Dietrich, ela tem a área, tem o coeficiente de fusão, tem a concentração de bulk e tem a velocidade de varredura. Então, num dado experimento, se conhecer a área real do eletrodo, pode determinar o coeficiente de fusão do óxido ou do RED, se ele for desconhecido. Ou, caso inverso, se o eletrodo tem uma dada rugosidade aceitável, como eu expliquei naquela aula do panorama das técnicas, não pode ter que ter uma relação entre a rugosidade, né, os sucos da rugosidade e a espessura da camada de fusão na aula de Nernst, né, pode determinar a área do eletrodo, a área real, tá? A área que está respondendo eletroquimicamente, né? Okay. Caso 2, sistemas quase reversíveis. O que são os quase reversíveis, lembrando? Para qualquer técnica eletroquímica, quase reversível é mais complicado, porque ele sempre envolve a cinética da transferência eletrônica mais o transporte de massa, tá? Os dois são importantes no fenômeno. Então, vamos pegar uma reação, por exemplo, o OX recebendo um elétron, um RED com K forward, ou seja, direto, e o reverso, backward, né? Então, para frente e para trás, né? Então, tem que considerar um equilíbrio aqui, né? Então, no caso de Matsudayabe, que considerou só a varredura linear, tem-se essa expressão aqui para a corrente, ó, ok? Os parâmetros que a gente discutiu, né? E essa função aqui, que é a função a ser descoberta para representar, né? O tomograma. Mas o que importa aqui, do ponto de vista prático, é essa equação aqui, ó. Eles tabelaram o valor dessa função, tá? Vamos olhar essa equação aqui. Esse parâmetro aqui, ó, né? Que é o lambda maiúsculo, ele é igual ao K0, que é a constante cinética heterogênea, dividido pelo coeficiente de fusão elevado a 1 menos o alfa. Alfa é o coeficiente de simetria ou coeficiente de transferência de carga da teoria de Butler-Baumer-de-Bruce, né? F, que é a constante de fase sobre RT, né? Velocidade de varredura, tudo é da raiz. Como o coeficiente de fusão é muito próximo, né? Se um valor muito próximo de 1, pode-se fatorar e escrever aproximadamente assim, se eu tiver uma necessidade de grande precisão, né? K0 vai ser o coeficiente de espécie que você está oxidando, se fosse o que estava presente inicialmente, né, no experimento, que no caso é o OX. Se fosse o RED, é só colocar o RED aqui, FV raiz. O que eles determinaram? Que essa constante cinética heterogênea, medida em unidade de centímetro por segundo, ela tem a seguinte designação em 3 casos, dependendo dos valores limites dela, com as simulações deles. Ó. Se o lambda for maior que 15, é reversível. E aí, essa constante cinética vai estar da ordem de maior que 0,3 raiz de Ni. Lembra, na voltometria cíclica, como eu falei na aula do panorama das técnicas, não faz sentido falar é reversível ou quase reversível se não falar a velocidade de varredura. Então, é dado em termos da velocidade de varredura, tá? Então, colocando a velocidade de varredura que você fez o experimento aqui, vezes 0,3, se a constante cinética der um valor maior que isso, é o caso reversível. Se a constante cinética estiver nesse intervalo aqui, ó, ela for maior ou igual a 15, né? Ou menor ou igual a 10 elevado a 2, que multiplica 1 mais alfa, né? Negativo, tá? Ok? Nesse range desse intervalo vai ser o caso quase reversível, tá? Aí vai ter que a cinética heterogênea pode ser prática, vai ter que ser maior ou igual que 0,3 raiz de Ni e vai ter, desculpa, menor, né? E maior que 2 vezes 10 é menos 5. Tá? Desculpa, aqui que é o maior, né? Ok? E o caso totalmente reversível é o caso onde o lambda vai ser menor que 10 elevado a menos 2, que multiplicou mais alfa. Que o K0 vai estar da ordem de ser menor que 2 vezes 10 menos 5 vezes raiz de Ni. Então lembra, nas outras técnicas a gente fala quase reversível com alguns critérios. Aqui na voltometria cíclica, esse critério, além de ser arbitrário, depende do usuário de varredura, ok? Bom, e na voltometria cíclica? Então, linear swing voltmetry, ou seja, voltometria de varredura linear, é sinônimo do estudo de Matsudayabe. Tá? Voltometria cíclica é sinônimo do estudo de Nicholson-Shen, da década de 60. Tá? Isso aqui é da década de 50, isso aqui é da década de 60. Novamente, o perfil do voltomograma cíclico vai depender do lambda, só que nesse caso aqui não é 35 mV. É se o lambda for menor, o potencial de corte for menor ou igual que o I de pico mais 90 mV, tá? Ok? E aí eles deduziram essa expressão aqui, ó. Propuseram ela a partir dos resultados numéricos.
De forma geral, essa expressão ela é uma espécie de número de Dunning-Kruger, igual eu falei no começo do curso, que ela expressa a razão entre a cinética e o transporte de massa, tá? Numerador e denominador. É um número dimensional, tá? Ok? Esse φ. Bom, esse φ aqui não é esse φ aqui, tá? É outra coisa, tá? Tem outro significado. Bom, e mesma história, como a raiz dos coeficientes de fusão dá um número muito próximo de 1, então esse termo aqui vai ser muito próximo de 1 levado a qualquer valor de alfa. Então, se não quiser uma precisão muito grande, essa equação simplifica, foi K0 dividido por raiz de π, D0, F, que é o F1 sobre RD, vezes D. Bom, esse então é o critério para estudo quantitativo, ou seja, determinar K0 na voltametria cíclica, e esse aqui é o quantitativo para determinar o K0 na voltametria de varredura linear. Na voltametria cíclica, obviamente, a gente tem a ida e a volta, né? Então a gente tem aqui o pico no sentido direto, tá? No sentido reverso, tá? Ok? Não vou falar que é oxirreto, porque eu estou falando de forma geral, tá? Se você está estudando a oxidação aqui, isso aqui é resto. Se estiver estudando a redução aqui, esse aqui é o óxido, tá? Qual que é o critério para o caso de perfil ser quase reversível? O delta de pico não vai ser função do alfa se o alfa estiver no intervalo entre 0,3 e 0,7, que é a maioria dos casos. Então, na maioria dos casos práticos, tá? O delta de pico não vai ser função de alfa de acordo com as simulações teóricas, né? Ok? O potencial de meia onda ele vai ser o E de pico, anótico, mais o pico catódico dividido por 2, menos alfa, menos 0,5, multiplica o delta de pico, menos 57 milivolts. Esse é um critério que eles propuseram com base em simulações para determinar o potencial de meia onda, tá? Okay. E o método de Nicholson, famoso, esse artigo aqui é muito mais, é um dos artigos mais citados da eletroquímica. O que o método de Nicholson consiste? Em calcular o K0 a partir do delta E de pico. Como é que é isso? Você vai fazer o voltammograma em várias velocidades de varredura, na mesma janela de potencial, várias velocidades de varredura, e vai registrar como que esse delta E de pico aqui, essa separação do pico, evolui em função da velocidade de varredura. Então os dados experimentais são delta E de pico, tá? Em função da velocidade de varredura. Você fala do experimento. Bom, aí você tem o delta E de pico. E o Nicholson e Shen tabelaram o delta E de pico teórico em função desse psi. Então, aí você vai nas tabelas, vê onde o seu delta E de pico encaixa e determina o psi. Então você tem tabelado o psi em função do delta E de pico. Aí você pega então o seu delta E de pico experimental e faz por interpolação e determina qual que é o valor do psi correspondente. Aí você lança o gráfico do psi, o psi obviamente é um número adimensional, né? Tabelado, né? Versus 1 sobre a raiz de Ni, do experimento, que lembra, hein? Você tirou, embora não apareça aqui, mas você tirou para cada par ordenado desse aqui, do delta de pico, você tirou o valor do psi da tabela, fica um Ni embutido que você fez o experimento. Então o eixo x é 1 sobre a raiz de Ni. Vai dar uma inclinação positiva, né? Tá? Uma reta. Essa tangente θ é numericamente igual à constante cinética heterogênea, que é o que se interessa, dividido por π, d0, f, raiz disso, né? Ou seja, determina-se então a constante cinética heterogênea para a espécie que se está estudando, ok? Isso aqui é muito utilizado em novos materiais, por exemplo, você vê essa habilidade da interface catalisar um dado par de referência, um par ferro-ferro, hexamin-rutênio, quando você faz síntese de catalisador e por aí vai. Ok? Tem várias aplicações, tá? Ok? Na cinética química, tá? Ok? Bom, então os sistemas a voltametria cíclica, como não tem soluções analíticas nas equações, né? A gente vai trabalhar muito com essas funções de trabalho, que é o psi, o lambda maiúsculo, tá? E fazer experimentos e ver onde os dados se encaixam com base nos dados tabelados, ok? É assim que funciona, tá? É de modo operacional, tá? Okay. E os sistemas totalmente reversíveis? Eles foram estudados por vários autores, mas assim, quem colocou o primeiro assunto de forma mais usando séries numéricas, usando várias ferramentas matemáticas que resolveu o problema foi o Delahaye, tá? Esse artigo aqui é de 1953. Delahaye. Para o caso de varredura linear, incorporando o modelo de Butler-Valmer-de-Cruz, incorporando o modelo cinético particular, né? Então tem que Kf em função do t, vai ser o K0 exponencial de menos alfa f e t menos a zero. Tendo que a velocidade de varredura, né, potencial, a rampa linear, né, é dada dessa forma, com a reação catódica, está negativa aqui, ó, pode se substituir e chegar nessa expressão aqui, ó, que o Kf, né,
em função do tempo, vai evoluir dessa forma. Tem um exponencial aqui onde aparece o potencial e um outro exponencial separado, multiplicando, que aparece o bt, onde o b é alfa, f, ni, ok? Bom, então isso aqui no dado experimento vai ser uma constante, né? O que vai variável é o potencial em cada ponto, certo? Desculpa, o tempo, né? E o potencial é escolhido em cada ponto, né? Então nós temos que a corrente aqui vai ser FA, a concentração de Bulk, raiz de π da 0b, e a função a ser determinada, como nos outros casos, né? Ok? Então a corrente fica dessa forma aqui, ó. A diferença em relação ao caso de Randall-Sevic é que aparece aqui informação cinética, né? Aparece o alfa aqui, ó. Ok? Bom, mesma história, fazendo a derivada da função, que dá essa função irreversível dela vai dar algo assim, ok? Fazendo a derivada da função aqui, achar o valor de máximo, o valor do máximo dá 0,4958, ok? Então, a expressão para a corrente de pico, no tomograma reversível, tá? Vai ser 299 vezes 10 à quinta, raiz do alfa, área, concentração de Bulk, raiz do coeficiente de fusão, raiz do lado de varredura. E junto sai uma expressão, nessa simulação, para o potencial de pico, que é o potencial padrão, menos RT dividido por alfa F, e esses termos aqui que são adimensionais, ou seja, o número puro 0,780, mas o ln da raiz do coeficiente de fusão dividido por coeficiente da constante cinética heterogênea, mais o ln da raiz de alfa F ni, né, que é a velocidade de varredura, sobre RT. Então a informação cinética está aqui e está aqui, né? E pode se juntar essas duas equações e subir com a incógnita, né? Então, o que acontece? Unindo essas duas equações, pode-se ter que o I de pico é 0,227, constante de falha, área, concentração de Bulk, K0, nossa informação cinética aqui, constante cinética heterogênea, e o alfa aqui dentro. Tira a ln dos dois lados, a gente tem que ln do I de pico, vai ser a ln dessa constante aqui, onde que incorpora um dado valor de potencial, né? Desculpa, um dado constante experimental, desculpa, é o K0, menos alfa F é I de pico menos E0. Aqui parece que facilitou, mas ainda tem um probleminha aqui. Reações irreversíveis tem um problema de ser, às vezes, ser difícil de determinar qual que é o potencial padrão dela. Então eu costumo ter que ou fazer algumas arbitrariedades ou conhecer de outro experimento à parte, né? Ou de algum cálculo teórico e por aí vai, tá? Então, esse método aplica-se bem se você lançar o ln do I de pico menos, né? Desculpa assim, decrescente, né? Um gráfico decrescente, né? O I menos E0. Então lança-se I menos E0, né? Aqui o I de pico, né? Ok? Então, essa tangente, em princípio, então calcula-se o alfa, né? E do extrapolado aqui consegue-se calcular esse valor, mas desde que coloque-se um valor para o potencial de equilíbrio, certo? Bom, tem vários artigos dessa equação, então isso aí já tem algumas estratégias para usar isso na prática, tá? Mas sempre vai ter alguma arbitrariedade, às vezes, para estipular esse valor. Uma coisa que é bastante polêmica, a maioria dos livros fala que o que é um processo irreversível? É aquele que só tem a varredura de ida, mas não tem a de volta. No outro ramo do fotomograma, nesse ramo aqui, ó, não existe, ó, o vermelho aqui, ó. Porque a ida vai estar no ramo, por exemplo, no primeiro quadrante aqui, que é positivo, né? E a volta também vai estar dentro dele. Não passa para o outro quadrante aqui. Então aqui é o primeiro quadrante, que é o quarto quadrante, né? Não passa. Só que tem alguns casos que as pessoas já estudaram, esse tipo de caso aqui, ó. Tem a oxidação aqui, você tem a volta dentro do próprio quadrante, aí aqui tem um ponto, passa pela corrente zero, inverte-se do valor positivo, por exemplo, negativo ou vice-versa. Então você tem que esse não espelha, então isso aqui também é possível, porque pelo caso irreversível, para fazer umas deduções matemáticas, né, é importante o espelhamento, porque a separação dos picos vai ser muito grande. Mas esse caso aqui é possível, que esse delta de pico aqui vai ser algo em torno de 200, 150 milivolts. É algo bastante... Até 200 eu já vi em alguns artigos, tá? Ok? Até mais um pouquinho. Então, existe caso reversível aqui também, tá? Embora na simulação, a maioria das vezes eu mostrar só isso aqui, ou seja, não vai ter a parte do quarto quadrante, né? Okay. E os sistemas envolvendo, que são de muito interesse nos supercapacitores, por exemplo, camadas absorvidas, pseudocapacitor, na verdade, né? Com propriedades redoxas. O Laviron estudou esse caso aqui, por exemplo, né? Que, por exemplo, tem uma espécie oxidada absorvida, mais N-elétrons em equilíbrio com a espécie reduzida absorvida. Aí a gente tem, lembra da aula de dupla camada elétrica, quem tem o parâmetro de excesso superficial?
a gente pode falar que o excesso superficial do óxido, tá? Vai ser a cobertura superficial, desculpa, tá? Cobertura superficial vai ser a cobertura inicial, e no estado inicial não vai ter nada do head, então é zero, tá? Ok? Aqui faz papel para sistema de absorvidos, isso aqui vai fazer o papel do C estrela, COX estrela e aqui do C head estrela, tá? E tem que ser a corrente, a NFA, a derivada da cobertura superficial função do tempo, com potencial, fatorando a velocidade varredura. Bom, com isso aqui, obtém-se um caso ideal, que se usa isotérmico de Langmuir. O que é isotérmico de Langmuir? Isotérmico de Langmuir é um isotérmico completamente idealizado, onde as espécies estão absorvidas, elas não têm interação lateral aqui. Então elas não interagem lateralmente, não tem atração nem repulsão entre as espécies, entre os adsorbatos, né? Ok? Então, é possível demonstrar que dá essa expressão aqui, ó. Ok? Essa expressão aqui é para uma espécie redox absorvida que obedece ao isotérmico de Langmuir, tá? Isso aqui é uma função tipo sino, tá? Aqui, dessa forma aqui, tá? E ela tem uma característica, o valor de pico dela aqui, ó, que a derivada, quando se deriva igual a zero, vai ser m ao quadrado, f ao quadrado, velocidade de varredura aqui, área, cobertura superficial no caso inicial, né, que tem o experimento no tempo zero, dividido por 4 RT. Isso tudo aqui é a constante vezes velocidade de varredura. Então nós temos aqui que a corrente de pico, hein? Ela é uma constante vezes I. Isso aqui, ó, tem uma unidade falsa de capacitância, de farad por centímetro quadrado. Então, pode ser um sistema que é pseudo-capacitivo. Então, tem vários casos em pseudocapacitores, por exemplo, que usam o óxido tênio, o óxido manganês, que se interpreta às vezes certo, às vezes errado, esse fenômeno aqui, de ter uma espécie absorvida, tá? Aqui tem uma relação. Qual que é a característica de ter um isoterma que obedece a Langmuir, no caso redox absorvido? Ela é simétrica. Então, o pico de oxidação está exatamente na mesma posição que o pico de redução. Não tem deslocamento, por exemplo, um C aqui e o outro C aqui. Não tem isso, tá? Aqui não existe esse delta de pico, é o preto, tá? São espelhados, o ramo anódico é igual ao ramo catódico, tá? E quando não é espelhado? Ou se tem um achatamento da curva? Tem o caso, por exemplo, do isoterma de Frunke. Lembra que existem vários isotermos, isoterma de Tenkin, isoterma de Frunke, isoterma de Langmuir, isoterma de Freundlich. O que é mais usado na eletroquímica é o caso ideal, quando é Langmuir, e nos casos que não é ideal, tem interação lateral, o isoterma de Frunke. No caso do isoterma de Frunke, o termo que precede o parêntese não muda, né? Tá aqui, é o mesmo. Aqui dentro aqui muda bastante, né? Vai ter essa função f de 1 menos f, 1 menos 2 ni asterisco, tá? G, para a interação lateral, θ, total, f menos f. O que é o f? É o grau de cobertura do óxido sobre o grau de cobertura total. O que é essa função menos f? É o grau de cobertura do head sobre o grau de cobertura total. O que é o grau de cobertura total? É do óxido no head. Certo? O que é o parâmetro de interação lateral? Ele é dado por um termo A0 mais AR menos 2A OR, ou seja, do óxido, interação do óxido com o head. Isso aqui, na verdade, destrinchar isso aqui é difícil. O que você conhece é sabendo se isso aqui, sabe se na prática é que isso aqui é igual a zero, maior que zero ou menor que zero, tá? Ok? Essa superfície aqui, estrela, tá? É o do óxido do head, tá? O do óxido vai ser esse grau de cobertura sobre o grau de cobertura total, tá? O grau de cobertura do teto do R vai ser o grau de cobertura do head sobre o grau de cobertura total. E esse anel estrela aqui, então, não é a velocidade de varredura, tá? Ele é o número de moléculas do solvente que foram deslocadas para poder entrar a espécie que está interagindo, está absorvendo, que está espécie redox, né? Ok? Se o A for maior que zero, o efeito é atrativo, tá? Entre os adsorbados. Se ele for menor que zero, ele é repulsivo. O que isso causa na prática, nas simulações? Tem muita simulação com isso, tá? Esse gráfico é tão famoso que ele está na capa do livro do professor Eliezer Gilead, que fala sobre cinética eletroquímica, tá? Bom, se o G é igual a zero, a interação lateral é nula. Então você cai no caso do Langmuir. Esse caso aqui em preto. Se afina, o pico se torna mais pronunciado, tem atração, tá? Se se torna mais achatado, tem repulsão. Então tem vários casos cinéticos. Quem estudou muito aqui, isso foi o professor Gilead, professor Brian Conley,
Laviron. Então, na década de 60, década de 70 principalmente, tem vários estudos, né, desse fenômeno aqui, que é de muito interesse na fisicoquímica, tá? Na eletroanalítica não é tanto, mas na fisicoquímica a gente trabalha bastante com isso, porque esse fenômeno de oxidar camadas absorvidas que varia, e que o fenômeno varia linear com a velocidade de varredura em vez da raiz, ocorre muito nos estudos positivos elétricos, tá? Isso aqui está no livro do Bard, ele não está no começo do livro do Bard, tá? Mas do meio do livro para frente. É interessante o aluno ler essa parte aqui, tá? O autor-chave nesse caso aqui é o Laviron, tá? Então é bom estudar isso, tá? Então, de forma breve, a potametria cíclica, a gente praticamente não vai trabalhar no dispositivo com varredura linear, vai trabalhar com varredura cíclica, né? Potamograma cíclico. É mais para estudo de qualitativo, saber quais espécies que estão ali, como é que é o fingerprint da coisa, a impressão digital do processo redox, se o pico varia, a posição, a posição, a altura com o tempo de vida do dispositivo, se tem como a gente quantificar as espécies oxidadas e reduzidas em termos da como é que esse pico, essa coisa de pico ou a área ou a carga integrada desse pico varia com a velocidade de varredura, e tem vários insights para fazer isso, tá? Então a técnica de potametria cíclica é uma técnica, ela é para identificar fenômenos, tá? E fazer algumas quantificações em termos de velocidade de varredura, mas para a eletroanalítica não tem muita aplicação não, tá? Ok? Porque o limite de texto é baixo, tem a questão da corrente capacitiva, que é difícil de ser corrigida, tá? Ok? Então nós vamos falar muito disso, que a gente publica, na verdade, bastante artigos usando essa ferramenta, porque a primeira técnica da eletroquímica moderna que a gente faz com um experimento com o sistema desconhecido é a potametria cíclica, para a gente ter noção depois, com base no que viu ali no rotamograma, como é que se caminha para a cronometrimetria, cronopotenciometria, espectroscopia de impedância, aí vai. Então é uma técnica bastante exploratória, vamos assim dizer. Ela te dá várias informações úteis para você poder caminhar com as outras técnicas que determinam alguns parâmetros com mais precisão do que ela, de uma forma mais orientada, entendeu? Então é muito importante essa questão aqui, tá? Eu aconselho o aluno fortemente a pegar o capítulo do livro do Bard, Follow No Why, e dar uma lida sobre isso, que ele é o mais completo dessa parte. Ele e o livro do Southampton Electrochemistry Group, ok? São os dois melhores nessa parte aqui, na minha opinião, ok? Então, até a próxima aula.